Começar aí a terceira semana, né, do PET 2, avisando, né, que pode ocorrer algum barulho diferente aqui na nossa aula, está tendo uma obra aqui em frente. Não esqueçam, né, de fazer a inscrição aí no canal, né, do YouTube, né, e também de seguir a página, né, o Instagram do Recorte Histórico, né, lá no @recorte_histórico. Então, essa semana, né, a terceira semana do PET 2, tem como tema a sociologia, né, como disciplina científica e autônoma, conhecendo o nosso mundo social. Tá? Então, o tema, né, o tópico aí, introdução à sociologia, a sociologia como uma disciplina científica, tá? Conhecendo aí o mundo social. Podemos, né, falar aí, né, vamos ler um pouquinho aí, um autor ou uma autora que sempre é revisada, né, a gente sempre volta naquele autor, naquela autora, sempre relê o livro, ou sempre relê a respeito do que aquele autor, aquela autora deixou aí para a humanidade. Quer dizer, então, que aquele autor ele vai acabar se tornando, né, e ao passar do tempo, ao passar dos anos, e isso sempre vai acontecendo, ele vai acabar virando um clássico, tá? Então, aquele autor que a gente sempre fala dele, aquela autora que a gente sempre fala, né, e que escreveu algo há muitos anos atrás, vai definir aí o que era um trabalho clássico, né, um pensamento, uma ideia clássica. Essa pergunta é importante porque se relaciona com o tema dessa semana. Trataremos de alguns conceitos fundamentais de sociologia clássica, e ela é tratada aqui não por ser antiga, mas por se fazer importante para entender o mundo atual. Então, o clássico não quer dizer que você vai sempre estar revisando o que ele falou apenas por ele ser antigo, não. O clássico tem muito a ver aí com o que ele disse, né, na sua época, e que até hoje nos faz entender um pouquinho aí a respeito do mundo atual. Essa é uma das características das obras clássicas, né? Apesar do tempo, elas se conectam e se dialogam com os dias atuais, né? Com o que existe hoje em dia. Tá? Então, essa é uma das características, né? Não está funcionando aqui o mouse aqui, né? Mas vamos ver aí, ó, tá vendo? Ele clica só numa palavra. Eu não quero, eu queria grifar a frase inteira, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje, então, vamos falar um pouquinho aí a respeito dos fatos sociais, né? O que são os fatos sociais? Quem que fala a respeito, né, de fatos sociais? Os fatos sociais, a gente vai ver mais para frente um pouquinho, mas falando assim genericamente, né, generalizando aí também, fato social é tudo aquilo que incide sobre nós, né, que é exterior, algo que é exterior ao ser humano, mas que faz com que nós agimos de alguma forma, né? Então, o fato social, ele é a maneira com que nós agirmos coercivamente, né, ou coercitivamente, por um agente externo. Tá? Então, a gente vai entender mais a respeito disso daqui a pouquinho. Antes, vamos falar aí do início da sociologia, né? Como que começou essa disciplina, a sociologia, por que a gente estuda a sociologia. O primeiro professor de sociologia foi Émile Durkheim. Tá? Ele vivia numa época em que a sociedade passava por inúmeras transformações. Estava ocorrendo, né, a Revolução Industrial, as pessoas mudavam, né, estavam mudando do campo para as cidades,
a forma de trabalho era diferente, a forma de relacionamento entre as pessoas na sociedade era diferente, né, a sociedade do campo, né, com a sociedade urbana, era totalmente diferente. As cidades cada vez mais se enchiam de pessoas, as condições de trabalho eram precárias, as condições de moradia eram precárias, então as relações familiares, né, as relações começam a se modificar, tá? Porque existiu, né, a Revolução Industrial, as pessoas mudam para as cidades começam a crescer, tudo vai se modificando. Nós passamos, né, também por um período de modificações, né? Se a gente for olhar aí, a gente pode fazer um estudo sociológico da pandemia, né? As relações sociais durante a pandemia, elas se modificaram completamente, né? Nós tínhamos uma relação social totalmente diferente do que nós estamos vivendo agora, né? E creio que a partir da pandemia, essas relações vão continuar modificando, né? Já vinham modificando aí, através do advento aí da internet, né? Que as pessoas passaram a se comunicar mais distantes, né? As pessoas ficam distantes, né? Ao mesmo tempo em que a internet ela propicia uma aproximação também das pessoas que viviam distantes, né, consegue se aproximar, mas em compensação aquelas pessoas que viviam próximas começam a se distanciar. Então, o primeiro professor de sociologia chamava-se Émile Durkheim, tá? Ele vivia numa época em que a sociedade passava por inúmeras transformações. A Revolução Industrial estava a todo vapor, né? Então temos aí o advento da Revolução Industrial, e as sociedades se modificavam com muita velocidade. O trabalho se remodelava com grande migração da população camponesa para os centros urbanos, as cidades cada vez mais cheias, moradias precárias, as relações familiares se alteravam. O trabalho nas fábricas acontecia sob condições precárias. Ocorria o aumento significativo da poluição, mudanças de consumo e nova relação com o meio ambiente. Essas e outras inúmeras transformações impactaram na forma com que as pessoas se organizavam e se relacionavam socialmente. Nós vemos que atualmente também, né, como eu disse, acontece muito isso, né, essa forma de relação entre as pessoas, ela se modifica com o passar dos anos, né? Tínhamos até a década de 80, 90, quando ainda não existia aí a disseminação aí da informática, né, da internet, era um tipo de relação e aos poucos ela vem se modificando aí. Da mesma forma lá, né, que o período da Revolução Industrial também houve aí essas mudanças na forma de se organizar e de se relacionar socialmente. Buscando entender as causas e consequências das enormes mudanças que a sociedade vinha sofrendo e preocupado com a forma como essas poderiam manter a sua integridade, Durkheim criou a disciplina sociologia, né? Então, a sociologia foi criada porque o Durkheim ele estava preocupado, né, com a forma como a sociedade estava modificando, né, e como que isso poderia manter a integridade social. Criou, né, na Universidade de Bordeaux, França, né, e lançou o livro As Regras, Método Sociológico, né? Então, esse livro aqui foi o livro que o Durkheim lançou. Na disciplina de Sociologia você já está, né? Nós temos a nossa disciplina aí, Sociologia. Isso não nos torna sociólogos, tá? Nós estamos estudando a Sociologia e não estamos
nos tornando sociólogos, né? Para se tornar um sociólogo, você tem que fazer um curso superior de sociologia, né? Bacharelado, principalmente. Agora precisa conhecer o método sociológico para entender melhor como essa ciência funciona. Para Durkheim, né, a sociologia não estuda o indivíduo, mas aquilo que acontece na sociedade e o que o influencia. Tá? Então, o objeto aí da sociologia para Durkheim não é o indivíduo, a pessoa, mas o que acontece na sociedade. Né? Os indivíduos formam a sociedade, mas não é o estudo direto do indivíduo na sociedade, não. Então, a sociologia não estuda o indivíduo, mas aquilo que acontece na sociedade e o que o influencia. Um exemplo disso vamos citar aqui o exemplo do PET, é ir para a escola, né? Várias pessoas, né, todos os alunos, né, eles vão para a escola, cada um tem o seu motivo específico para ir à escola, mas existem motivos que são gerais, né, são motivos que todos, né, que fazem com que todos os alunos frequentem as escolas, alguns por motivos particulares, né, diferentes, mas existem também os motivos que levam as pessoas a irem à escola, né, os mesmos motivos. Então podemos enumerar vários motivos que nos fazem ir para a escola, todos os dias, no mesmo horário e por tanto tempo. Muito provavelmente os motivos foram diferentes dos seus, né? Os meus motivos, quando eu estudava, eram diferentes dos motivos que vocês levam hoje, mas existem também os motivos iguais, né? Motivos similares. Então, muito provavelmente os meus motivos foram diferentes dos seus, que são diferentes dos seus colegas, e assim por diante. Mesmo assim, podemos identificar algumas forças externas comuns. Tá? Então, existem motivos comuns, né, que me levaram à escola, que faziam com que eu ia à escola, e também que continuam sendo motivos que fazem vocês irem à escola. Mas também existem motivos diferentes, né, que faziam com que eu fosse para a escola e que faz com que você vá para a escola. Nós não acordamos todos os dias e decidimos ir naquele momento na escola, né? Já há um condicionamento. Nós, mesmo aí nesse período de pandemia, a gente já acorda, né, e já é condicionado, né, a ligar o celular, ligar o computador aí para acompanhar as aulas, né? Então, existe aí um condicionamento. Caso aí você não acorde na hora de ir para a escola, é provável que a sua mãe ou seu pai brigue aí com você logo pela manhã. Se você não chegar, né, aí no caso de aulas presenciais, não chegar a tempo, é possível que receba uma ocorrência, seja impedido de entrar na sala, enquanto o professor está dando a matéria, e receba falta naquele dia. O excesso de falta pode impedir que você passe de ano, né? Então, vários aspectos aí. E você sabe que é necessário passar de ano para continuar progredindo e conseguir o diploma do ensino médio, pois com o diploma do ensino médio é importante, né, para conseguir o emprego, além de ser uma exigência para entrar na faculdade. Mas não basta, né? É necessário estudar né, para entrar aí na faculdade. Muitas delas muito concorridas. Então, sem ir para a escola e estudar, teremos dificuldade de acesso a uma profissão que exige diploma de ensino superior. E sabemos que o ensino superior é um dos caminhos mais adequados para o emprego, com melhores condições e ganhos financeiros. Tá vendo? Isso aí é que eu estou falando, né, está falando a respeito aí dos fatos históricos, dos fatos sociais, né? O que são os fatos sociais que eu falei lá? É uma maneira que faz nós agirmos, né, com coerção, né, com algo coercitivo, com algo que te force a agir desta maneira. Tá? Você age, né, para ter um estudo, para estudar
com um pensamento, né, que vem te influenciando, que vem te forçando a fazer algo, né, para alcançar o que você pretende. O que vimos nesse exemplo? Uma série de pontos de coerção que, de uma forma ou de outra, nos obrigam ou direcionam a agir de determinadas formas. Viu aí como que houve a coerção, né? Você acorda, você tem que ir à escola, você sabe que você tem que ter o 2º grau para conseguir um emprego, para poder entrar numa faculdade, para ter o diploma superior, para assim conseguir um melhor trabalho, né? Um trabalho com melhores condições e melhores ganhos financeiros. Então, houve aí a coerção, né, no seu modo de agir. Na frase acima, a palavra é muito importante, que fique clara, né? Coerção. Tá? Então, muitas das nossas ações são frutos de coerção, ou seja, se não agirmos de determinada forma, sofreremos punições das mais diversas, né? Então, a coerção é isso, né? Ela faz nós agirmos de determinada maneira para que não haja nenhum tipo de punição. E fazemos isso muitas vezes, sem sequer nos dar conta. Somos levados ou forçados a agir de determinadas maneiras. E isso tudo, né, tem a ver com o objeto de estudo da sociologia, os fatos sociais. Tá? Então, o que são esses fatos sociais? Né? Maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção sobre nós. Então, fatos sociais são, né, maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, né, dotados de um poder de coerção. Então, os fatos sociais fazem com que os indivíduos ajam de uma determinada maneira, né? E esse fazer, né, de uma determinada maneira a gente chama de coerção. E isso serve para um tanto de coisas. Por exemplo, uma pessoa que decida não pagar impostos terá uma série de forças de coerção sobre ela. Né? Se você não paga imposto, você vai sofrer punições. Ou o simples fato de não ir adequadamente vestido para uma entrevista de emprego, os olhares dos demais concorrentes ou mesmo das pessoas que farão a seleção nos dão uma dica do que poderá acontecer. Tá? O insucesso ou a reprovação, seja pelos olhares ou pelos comentários que podemos ouvir nas mais diversas situações, são exemplos dos processos externos que atuam sobre nossas ações e comportamentos. Então, tudo aquilo que age sobre nós, né, e que nos force a agir de uma determinada maneira, a gente pode chamar de coerção, né? São aí, então, os fatos históricos. E o método sociológico, tá? Onde que entra aí o método sociológico para entender, compreender os fatos sociais? O método sociológico desenvolvido por Durkheim é utilizado para estudar e compreender os fatos sociais, aquilo que é externo aos indivíduos, mas atuam sobre eles. Tá? Então, o método sociológico, criado aí por Durkheim, né, ele nos faz estudar e compreender os fatos sociais, aquilo que é externo a nós, mas que atuam, né, sobre a gente, né, sobre o indivíduo. Né? Então, tudo aquilo que atua sobre os indivíduos e que nós estudamos, né, e tentamos compreender, é um método, né, criado por Durkheim. Assim como a física estuda o movimento dos objetos, a biologia observa as células pelo microscópio e a química as combinações moleculares, na sociologia nós devemos, né? Então, o sociólogo, né, para criar uma tese, né, para defender algo científico, não é só ele falar, né? Não é só ele
dar alguma explicação a respeito. Existe um método, né? Existe um sistema a ser seguido para que ele possa contemplar, né, a sociedade com alguma definição a respeito de algum assunto. E também ele não pode sair falando a respeito de tudo, né? Não existe aí ciência que fale a respeito de tudo ao mesmo tempo. Não, tem que ser, né, escolhido. Então, a sociologia, primeiro, ela deve escolher um objeto específico, né? Tem que escolher um objeto específico de estudo. Não podemos querer estudar tudo ao mesmo tempo, mas aquilo que é possível de ser observável, quantificado, medido. Manter a distância suficiente para não influenciar os dados, né? Então, você não pode, dentro aí da sociologia, explicar, obter um resultado final, onde que você vai estar muito próximo do objeto estudado, né? Você tem que se manter à distância, né? Não estar vinculado diretamente àquele objeto, né? Aquele objeto que você escolheu para estudo. A análise deve ser isenta de viés pessoal e político, né? Então, quando você vai fazer uma análise, né, sociológica, você não pode dar a sua opinião particular a respeito daquele assunto, né? Você tem que estudar e através do estudo, né, de manter a distância, né, você tirar uma conclusão válida, né? Não pode ter viés ideológico, viés político e muito menos o viés pessoal. O estudo deve ter as etapas muito claramente registradas, né? Todo estudo ele tem que ter etapas, como nós falamos, né? Ele não pode ser estudado apenas de uma única maneira. Ele tem etapas aí de estudos para que, caso alguém queira replicar, os resultados sejam idênticos aos mais próximos, né? Se você fizer aí de qualquer forma, você não vai obter resultados claros e qualquer pessoa vai poder refutar, né, as suas descobertas. Então, o entendimento do método sociológico deixa claro que a sociologia, desde quando foi criada, não é um amontoado de opiniões, né? Então, sociologia não são apenas opiniões, né? A sociologia é uma ciência que estuda, que tem método, que tem sistema, né, para se chegar a determinadas conclusões. Pelo contrário, ela é uma ciência que procura entender o corpo social de uma maneira científica, baseada em dados, em estatísticas, e que permite ser verificada e testada por quem quiser. A sociologia possui uma função muito clara, né? Então, qual que é a função aí da sociologia, né? Evidenciar o que acontece nas nossas vidas e que nos impacta de diversas maneiras, possibilitando que nossas posições pessoais e compreensão de mundo sejam embasadas em conhecimento sólido, não apenas do nosso senso comum. Então, quando você não tem esse estudo científico, né, sistemático, né, de compreensão, a isenção, o objeto específico, não utilizar de viés pessoal, de viés político, né, você vai estar fazendo ciência, né, e não o senso comum. Nós já falamos a respeito disso, né, da diferença entre ciência e senso comum. O senso comum é algo de apenas a observação, né, um pouco aí da experiência, mas não utiliza método científico para chegar à conclusão. Então, a sociologia ela vai trazer isso para a gente, né? O entendimento, né, da sociedade através de uma maneira científica. Ela deve ir além do que está à sua volta ou acontece com você. Nas palavras de Durkheim,
é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender, né? Então, é preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, né? É através dessa experiência, dessa observação, que a gente vai ter acesso, né? Esse aceder aí tá falando de acesso à escola das coisas, né? Ao entendimento das coisas, se as queremos conhecer e compreender. Terminamos aqui, né, o texto, né, a respeito aí dos fatos sociais. Depois tem as nossas atividades aí, são 2 atividades que vocês vão responder aí de sociologia na semana 3, né? Terminamos então a nossa aula. Não esqueçam de seguir o canal aí embaixo, aí, inscrever aí no canal, ativar o sininho e também seguir o @recorte_histórico lá no Instagram. Até a próxima aula. Um abraço a todos.